Sejam bem-vindos, médicos do futuro, a mais um episódio do The Health Tech Show. Meu nome é Bianca Miranda, sou fundadora da startup Health Tech Brasil e agora do nosso novo podcast. E hoje eu tô com uma convidada maravilhosa. Nem preciso fazer muitas introduções, porque quando você começar a falar já vai ficar muito claro qual que é o seu papel aqui na nossa sociedade, muito importante. Trouxe aqui então a doutora Maria Lopes. Muito obrigada, Bianca, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu estou super empolgada para o nosso bate-papo. Acho que vai ser incrível. Com certeza. Pela primeira conversa que a gente já teve, assim, nossa, bateu o santo, né? Eu falei para Maria, olha, psicólogo tem que ser igual você. Tem que ser calmo, tem que ser tranquilo, tem que conseguir ouvir as baboseiras que a gente fala por aí sem perder o foco, a âncora, né? Eu diria até você tem que ter uma âncora, você tem que ser muito centrado, né? Para poder lidar com as psicopatologias que tem por aí, né? Eu mesma vou pedir para você se apresentar, falar a sua experiência, por favor, de psicologia clínica, mas eu mesma, durante a faculdade de medicina, tive um interesse muito grande na área de saúde mental, desde sempre. Desde antes de entrar na faculdade, eu já tinha descoberto Freud, comentei com você, né? E aí, lendo ali as 3 teorias da sexualidade e tudo mais, eu falei, gente, mas é isso, o cara entendeu ali como é que funciona o mecanismo por trás daquelas ações subconscientes, até inconscientes às vezes, né? Apaixonei, e aí comecei a conhecer os pacientes, você começa a conhecer as histórias dele, falei, gente, é isso. Maravilhoso. Eu tinha certeza que eu ia ser psiquiatra. Eu pergunto depois, alguém que estudou comigo aí na faculdade de medicina, comenta aí se achava que eu ia ser psiquiatra, porque os meus amigos realmente achavam, né? E aí eu percebi durante a prática clínica, logo que eu me formei, eu fui para medicina da família, que talvez eu não tivesse estrutura para estar nesse lugar de, enfim, segurar ali, abrir um espaço para uma pessoa que realmente tem uma psicopatologia, né? Então, fala aí, Maria, como é que é o seu lugar aí dentro desse cenário de psicologia clínica? Bom, eu sou a Maria Lopes, sou psicóloga clínica, atuo com a terapia cognitiva comportamental, um pouquinho diferente da psicanálise, porém tenho muito carinho. Quando eu comecei a faculdade, eu lembro até hoje, meu primeiro dia de aula foi de psicanálise e o olhinho brilhava. Então, assim, é de fato encantador, mas o meu trajeto dentro da própria universidade, eu acabei indo para a terapia cognitivo-comportamental, que é a grande atuação do meu dia a dia hoje. Então, tenho a especialização em terapia cognitivo-comportamental, em terapia MDR, sou doutora em psicologia social, eu sou palestrante no curso de fisiologia da UFRJ para falar sobre a psicologia, sobre a parte da psicologia dos transtornos alimentares. Sou coautora de 2 livros, um deles é esse que está aqui, e nesse livro, o capítulo... A construção e os desafios do psicólogo clínico no setting terapêutico. Isso, e nele eu trago especificamente um assunto, que é o assunto que nós iremos trabalhar hoje aqui, que Gente, olha a convidada, olha o nível da convidada. O que a gente vai falar hoje, Maria? O uso da realidade virtual no processo psicoterapêutico. Maravilhoso. Então, é um dos caminhos que eu tenho dentro da psicologia há pouco mais de 6 anos, utilizando a tecnologia de forma bem efetiva e ativa no meu setting terapêutico. Maravilhoso, maravilhoso. Já tô doida pra ler esse livro aí, descobri que eu ganhei uma cópia, já chegar em casa já vou devorar, que eu sou rata de livro também, adoro essas leituras e o assunto, né? Então falou de realidade virtual e tratamento psicológico, aí falou tudo, né? É com você mesmo. Não, eu assim, eu não sei na verdade como eu não fui por esse lado. Quando eu comecei a fazer a construção ali do produto, algumas pessoas queriam que eu fosse para esse lado. E eu falei, não, gente, peraí, mas eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o meu negócio é outro ainda. Mas é muito interessante. E antes um pouquinho de eu te perguntar da sua experiência clínica com isso, dos resultados que você já teve e tudo mais. Gente, fazer uma pausa aqui. Vamos deixar esse episódio bem como é que se fala? Dinâmico aqui. Então, se você está assistindo no YouTube, você está vendo que eu tô quase derrubando a televisão aqui, porque estamos num novo espaço no estúdio. Eu nem comentei, eu comecei o episódio assim como se a gente estivesse aqui todo dia, né? Mas, na verdade, a gente está num espaço novo aqui, então comenta aí embaixo se você gostou. Eu tô querendo trazer hologramas, agora que tá mais escuro. Dá pra gente colocar um holograma aqui dentro, né?
E eu ainda tô me adaptando, sagitariana, derrubando tudo aqui, então mexendo na televisão e tal. Já deu pra perceber que eu sou inquieta, né, Marial? Vai dar certo. E aí, não, mas beleza. Então, antes de te perguntar sobre a parte da sua experiência clínica mesmo, os resultados que você já teve, porque, cara, 6 anos de experiência nessa área, você é... Foram muitos atendimentos, Não, muitos. você é pioneira, assim, em outro nível, né? Porque... Sim, no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio, sou carioca, Aham. lá, de fato, eu sou pioneira no uso Uhum. de realidade virtual. Não, tenho certeza, assim, e mesmo no mundo, você vai ver que 6 anos atrás, tipo assim, já tinha jogos para realidade Já. virtual, mas as pessoas ainda não falavam disso no cenário clínico ainda, né? Não Pode mesmo. até falar um pouco de educação, de um treinamento, que é o que a gente faz na Health Tech Brasil. Agora, no cenário, no contexto clínico, como tratamento, como aquela terminologia que a gente estava conversando aqui no backstage antes de entrar, né? As Digital Health Applications, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso, como que um aplicativo se torna um Digital Health Application, né? Mas isso há 6 anos atrás era, cara, inexistente. Esse termo nem era utilizado. Não, esse termo... A gente nem entendia dessa forma. Não. Esse termo eu acho que é pós-pandemia, não sei. Talvez o pessoal lá da Europa, né, já estivesse rascunhando o termo, mas é usado assim mesmo na prática e nos estudos e tudo mais, não. Tanto que, revisando a literatura para justificar o nosso trabalho por trás da Health Tech Brasil, cara, você encontra pouquíssimas publicações. Sim. As que você encontra são ali de um baixo nível de evidência, isso, né? Então, é muito difícil. Eu vejo que é um privilégio imenso estar realmente com você aqui. E então, antes de você falar do seu cenário clínico, eu queria te perguntar sobre essa questão da efetividade, né? Como que você mediu, ou antes mesmo até de você começar a usar, como o que te, enfim, deu aquela pulguinha atrás da orelha ali, ó, eu acho que isso realmente faz sentido, vai ajudar meus pacientes, e como que você validou essa ferramenta para hoje falar com tanta certeza é efetivo? Bom, vou começar explicando um pouquinho como surgiu a ideia de fazer o uso dessa tecnologia. Perfeito. Eu, Mariá, sempre tive problemas com aranhas. Então, assim, e durante a minha especialização que eu fiz aqui em São Paulo, eu recebi uma professora americana e ela trabalha com guerra, né? Os soldados que vêm da guerra para trabalhar com transtorno de estresse pós-traumático. E uma das possibilidades de tratamento do TEPT também é a exposição. E na hora ela perguntou, quem tem medo de aranha? Automaticamente a minha mão levantou, porque era uma coisa assim, Maria, aranha... Não, né? Tá na mesma sala. Não, sem condições. Nem aquelas de perninha fininha que fica assim no canto. Não, sem condições. E eu fiquei ali uns 40 minutos sendo exposta a algumas aranhas em frente à turma, com a doutora Sharon Freeman, se eu não me engano o nome dela. E eu reduzi consideravelmente o meu número, né, o grau de ansiedade ali da escala SUDS, que é aquela escala de 0 a 10. Eu consegui reduzir bem. E ela falou para mim, brincando, né, que se eu fosse para os Estados Unidos com ela, a nossa meta terapêutica seria ter uma caranguejeira de estimação. Eu pensei, nem a pau, Juvenal. Mas não vai ser dessa vez. Eu me comprometo a me expor. E assim eu fui me expondo cada vez mais. Isso primeiro na realidade virtual? Não, na vida normal. Eu passava por uma aranha, eu parava, olhava, até sentir que eu estava menos ansiosa. Perfeito. Eu não saía enquanto eu sentisse que meu coração já estava mais, né, dentro de uma normalidade, que eu já estava mais tranquilo. E aí, no meio desse processo, eu vi um chamado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de pessoas que tinham medo de dirigir. Então, eles fizeram um chamado para pessoas com medo de dirigir e que eles iriam iniciar um processo de pesquisa utilizando a realidade virtual. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, bingo, é isso. Eu, como você, sempre fui apaixonada por tecnologia. Então, antes de fazer psicologia, eu prestei vestibular para engenharia da computação. Que então, linda. assim, amo tecnologia, sou apaixonada por tecnologia e comecei a procurar sobre o assunto. E eu encontrei uma plataforma europeia
que eu consegui o contato, eu consegui entrar em contato, eles fizeram uma reunião comigo, porque é isso, você não pode simplesmente baixar um aplicativo e achar que você vai utilizar. Não vai conseguir utilizar. De uma forma terapêutica, né? Não vai conseguir, você não vai ter nem acesso às cenas. Você não consegue, você vai conseguir baixar o aplicativo. Vou fazer um parêntese já, porque acho que é um bom momento pra gente já falar, então, das Digital Health Applications, né? Para ser considerado uma Digital Health Application, que é o que você utiliza com os seus pacientes, esses aplicativos têm que passar por um teste placebo. E aí, esses testes placebos vão garantir a eficácia no sentido de é melhor do que um aplicativo que não preenche esse requisito, que são os requisitos que a gente precisa para validar aquele aplicativo como uma alternativa terapêutica, né? Então, não é você simplesmente pegar, vou construir um aplicativo. Muito pelo contrário, assim. Na Health Tech, a gente foi para o lado educacional justamente porque, como uma startup que começou agora, enfim, é uma tecnologia cara de desenvolver. Sim. Então, quanto menos custo a gente tiver, melhor. Melhor, claro. E aí, no processo de construir um Digital Health Application, existem tantos custos envolvidos de ensaios clínicos, de Anvisa e outros órgãos que regulamentam as tecnologias para tratamento, né? Que a gente falou, não dá para começar por aí, né? Se fosse uma empresa grande, beleza, mas a gente mesmo é melhor começar por outro lado. E é isso, então, para validar uma tecnologia que terá esse fim terapêutico, ou que seja diagnóstico, ou um fim que vai ser utilizado na assistência para a saúde, não é simplesmente você pegar, criar qualquer coisa e jogar lá, né? Não, e disponibilizar em algum story de telefones da vida. Exato. Não funciona assim, e eu precisei comprovar que eu era psicóloga. Então, assim, também não é qualquer pessoa que vai conseguir ter o acesso. Por exemplo, você que não é psiquiatra, você vai conseguir até chegar na empresa, mas talvez o seu cadastro não seja autorizado. Então, assim, tem todo um controle para que aquilo fique com profissionais que precisam de fato, que estão habilitados de fato para, né, utilizarem. Perfeito. E consegui esse contato e comecei a utilizar. E foquei muita propaganda no Rio de Janeiro, apareci algumas reportagens também de televisão. Para quê? Para justamente trazer informação. Porque se você que está ali acompanhando não sabe que isso existe, como que você vai procurar esse tipo de ajuda? Exato. Então, começa por aí, né? Já começa por aí, a gente falando. Então, hoje, não tem um lugar que eu pare, que eu não fale que eu trabalho com realidade virtual. Que demais. Porque quanto mais pessoas entenderem, porque aí é uma outra questão. As pessoas ainda não sabem utilizar. As pessoas ainda não sabem para que aquilo vai ser útil para mim ou não. Total. E aí, assim, quando a gente tá falando de fobias ou transtorno de estresse pós-traumático, a gente tá falando de tratamentos que já são comprovadamente responsivos, né? As doenças são responsivas aos tratamentos de exposição, né? Então, a exposição, ela tem que ser gradual, não pode ser uma coisa, enfim, abrupta, que vai assustar a pessoa. E aí até uma coisa que eu quero puxar, já que a gente tá falando com uma psicóloga experiente, maravilhosa, autora de livros, vai na televisão, o medo, ele é irracional. Né? Isso. Ele é uma emoção, assim, primária, eu diria, não sei. Ele só vem. Então é irracional. E aí, quando você tá lidando com uma terapia de exposição a uma emoção que a gente não tem controle racional sobre que horas ela vem, com que intensidade ela vem e como você muitas vezes reage a isso, né? Porque eu acho que é aí que o trabalho do psicólogo entra, na reação. Talvez você não vai conseguir, a menos que seja uma criança ou uma pessoa muito aberta ao autodesenvolvimento, talvez você não consiga cortar ali o medo na raiz. Mas se você já conseguir cortar aquela resposta fora do normal, né? Então você já tá fazendo um trabalho lindo. Bastante coisa. Né? Porque o que muitas pessoas buscam é assim, eu quero entender de onde surgiu esse meu problema. Como eu comecei a sentir isso aqui.
E aí, assim, beleza, com o tempo, a gente consegue até fazer esse levantamento. Olha, acreditamos que você possa ter começado por conta disso. Mas só chegar nesse ponto vai resolver o seu problema? Chegamos aqui, você não vai ter mais isso? Que essa que é a discussão entre a psicanálise e a terapia cognitiva. Você não vai deixar de ter, você vai continuar tendo aquele medo exagerado, irracional sobre aquela situação. Porque isso é um mecanismo de defesa do ego, né? A racionalização. Tô falando certo, tô falando bonito ou tô falando errado? Aí é com a psicanálise. Então tá bom. Então, o conceito de psicanálise, acho que eu vou ter que trazer um psicanalista aqui pra conversar comigo, então. Vamos ficar na terapia cognitiva. Vamos focar no que você gosta, no que você faz bem, né? Cada dia a gente fala, então, com o que o convidado é mais experiente hoje. Sim. Cara, quanta coisa. Fico até com medo de falar alguma besteira. São muitos anos sem estudar a psicanálise, né? Não, imagina, legal. E aí, então, outra coisa importante dessa terapia de exposição, quando a gente tá falando de um transtorno de estresse pós-traumático, de cenário de guerra, então, que foi onde que esses estudos começaram. Como que você vai expor uma pessoa a um cenário de guerra novamente, depois dela já ter tido? Não, a gente tem que expor no cenário mais seguro e controlado possível. Não tem como você falar, tudo bem, o cara teve transtorno de pós-traumático pós-guerra porque ele viu os amigos dele em situações horríveis morrendo, que ninguém tem que ver, né? E aí depois você vai reproduzir aquilo? Como? Você vai fazer um filme? Você vai jogar ele de novo no campo? Sim. Né? Então, não é tão fácil. Exatamente. Então eu vejo que a realidade virtual, ela traz esse conforto pro próprio paciente de saber que aquilo não é real, porém, no cérebro subconsciente e inconsciente até, talvez, aquilo é real. A gente não consegue diferenciar. Porque o cérebro, ele vai fechando as pequenas lacunas que ficam naquele cenário. Então, assim, o cenário da plataforma que eu utilizo, ele tem 3 tipos de cenários. Os que são em realidade virtual. E aí, se você roda 360, cima, embaixo, você vai ter conteúdo para ver. Tem o cenário de 360, que fica estático, mas você consegue girar 360 e são cenários reais. Então, por exemplo, você tá em uma rua movimentada, só que você tá estático e as pessoas estão passando por você. E tem o cenário em 2D, que você assiste aquela situação como se fosse um filme. Que eu acho que deve ter começado assim, né? E aí provavelmente as coisas foram se aperfeiçoando, até porque uma plataforma que eu utilizo, ela já tem mais de 10 anos aí de mercado. Que então, ótimo. Assim, hoje, conhecendo, né, o assunto, eu continuo nela porque é o que me traz muita variedade de situações. Legal. Então, eu consigo utilizar medo de avião, eu consigo utilizar medo de altura, de lugar fechado, claustrofobia, enfim, animais. Então, eu tenho psicoeducação, relaxamento, mindfulness. Eu tenho uma variedade de possibilidades ali dentro. E quando a gente fala do tratamento com a realidade virtual, ela é algo novo, mas que se a gente for parar para pensar, é o que o terapeuta sempre fez. Só que agora utilizando uma tecnologia. Perfeito. E que auxilia na terapia, né? Então, acho que isso que é importante de falar, porque... é um complemento. Muitas vezes eu, conversando nesse cenário de startups, as pessoas às vezes me questionam, muitas vezes quando não sabem a história que a gente passou para chegar até aqui, sobre o uso da tecnologia pela tecnologia. Né? E isso é uma coisa que a gente, assim, na Health Tech Brasil não faz. Cara, o meu CTO hoje, ele ama blockchain. Tanto que pra eu tirar ele desses infernos de blockchain, trazer ele pra gente, foi um dor de cabeça. Não falando mal da blockchain, gente, é uma tecnologia maravilhosa que dá pra aplicar em muitas coisas, mas muitas outras coisas... segurança. Exato, sim. Mas muitas outras coisas também não faz sentido. Porque é uma tecnologia cara, que gasta energia, que, enfim, tem 1 milhão de complicações ali pra você poder usar, justificar os custos da blockchain, porque aí ele é o CTO, ele tá pensando em tecnologia, mas eu sou CEO, eu tô pensando em como que isso vai repercutir em todo o resto, né? Então, a gente não tem essa filosofia de tecnologia pela tecnologia, muito pelo contrário, a tecnologia ela é para ajudar alguma coisa que já está sendo desenvolvida sem ela ou com ela em uma forma menos desenvolvida, e quanto mais ela vai se desenvolvendo,
mais benefícios ela vai trazendo. E Sim. essa aplicação da realidade virtual para terapia de exposição repetitiva em um ambiente controlado, cara, É o máximo, parece que assim, nasceu para isso. né? Eu, particularmente, fico encantada. Uhum. Não tem, apesar de já atuar há 6 anos, não tem um atendimento que eu não fique empolgada para fazer. E os seus pacientes, como é que é Eles o amam. retorno? Uhum. Eles amam. Por quê? Porque, assim, por exemplo, quando a gente pensa dentro da terapia cognitiva, qual é o desenvolvimento para tratar transtornos de ansiedade de uma maneira geral, porque as fobias, elas estão dentro dos transtornos de ansiedade. Nós temos um protocolo, que seria, basicamente, a gente trabalhar respiração diafragmática, relaxamento muscular, o próprio mindfulness agora, que é um caminho maravilhoso para fazer regulação emocional. Nós temos a exposição e nós temos a reestruturação cognitiva. Na exposição, até então, utilizávamos de 2 maneiras. A em vivo, que seria eu trazer aqui uma caranguejeira, deixá-la passeando na mesa enquanto a gente conversa. E se fosse um holograma de caranguejeira, você ia pular aqui? Não, porque hoje em dia eu sou de boa, eu participo de grupos no Facebook de aracnídeos, eu já sei identificar se é uma aranha-lobo, que é inofensiva, Ai, meu Deus, do que uma armadeira, que aí é perigosa, uma aranha marrom. E é interessante você falar disso, porque você vê como o medo também movimenta a gente? Sim. Não é? Ele paralisa, mas se ele tiver na proporção correta, ele vai nos proteger. Perfeito. E somado à ansiedade, que está sempre andando junto com o medo, ele vai nos movimentar. Ótimo. A procurar uma ajuda, por exemplo. Perfeito, perfeito. Não, muito legal você falar disso. Você vê que a motivação dela para vencer a aranha foi tão grande que hoje em dia ela sabe até identificar se ela é venenosa ou não. Ou seja, evolutivamente falando, o seu medo serviu melhor do que eu que não tenho medo, e se tiver uma venenosa aqui eu não vou saber. Você não vai nem... Né? Você vai olhar uma aranha-lobo, que é grande, também tem algumas estruturas que, para o ser humano, ativa essa reação de perigo. Presa, tal, garra, mas que, assim, claro que se você levar uma mordidinha dela, vai incomodar, óbvio, mas não vai ser o... Só tem uma aranha, só tem uma aranha, que eu sei que ela é perigosíssima, e se eu um dia ver e reconhecer, eu vou, ficar morrendo de medo. Quando eu era criança, aí a gente pode até abrir um pouco esse parêntese sobre o medo que às vezes às vezes as ferramentas midiáticas, né? Às vezes elas inserem o medo nas pessoas. O medo, ele pode ser aprendido. Exato. Então esse foi o medo aprendido. Eu não tenho medo de aranha. Na verdade, eu cresci na natureza ali. Tudo bem, gente, vocês sabem que eu sou de São Paulo. Então, assim, eu cresci na natureza. Entre aspas, provavelmente. Não é aquela coisa, né? Mas assim, eu sempre gostei de viajar, de explorar as coisas. Eu sou a doida que sai fazendo trilha, né? Então, eu lembro que meu pai me ensinava nas trilhas, tipo assim, se a teia é organizada, você tem que ter medo. Porque teia organizada é aranha venenosa. Ou é ao contrário, eu não lembro. Você sabe falar? Você já não. Tem um negócio desse. Mas que seria a ideia da presa ficar ali, né? De passar alguma presa e ela... eu acho que é isso. Mas pode ser que seja o contrário, que é desorganizada. Enfim, problemas à parte. Quando eu era criança, eu não tinha medo de aranha. Eu via teia de aranha em todo lugar, achava até legal. Eu ficava estudando ali. Só que tinha um programa na televisão, um programa gringo que era traduzido para o português, sobre uma tal de aranha viúva negra. Que dá insuficiência renal, sei lá o que faz essa aranha, e você morre em 2 dias, 3 horas, assim, você tá morto. Eu olhei aquilo, o sensacionalismo, sabe? Pegou tanto em mim, que aí eu lembro que eu fiquei umas noites com medo, assim, de aranha, mas foi, 2, 3 noites. Um medo reativo a uma coisa que eu vi. Ou seja, parece que ele foi, entre aspas, implantado. Né? Porque o medo, ele pode ser aprendido. Eu posso nunca ter me deparado com uma aranha, mas eu posso escutar isso que você acabou de falar e eu começar a ficar preocupada. Meu Deus, e se eu encontrar uma aranha dessa, né? Eu não sei qual é essa aranha. E você sabe o que é interessante a gente falar disso? Porque o nosso público da Health Tech Show e da Health Tech Brasil é um público muito... Tá tudo certo aí, produção? Tá. O pessoal aqui já tem medo de aranha também. Mas assim, na Health Tech Brasil, a gente tem uma audiência que é mais o público médico ou estudante de medicina e tudo mais. E uma coisa que eu acho importante pontuar, já que a gente tá falando de medo,
que os estudantes de medicina e os médicos, em geral, eles têm ali um sofrimento psíquico maior, né? Os profissionais de saúde como um todo, eu acho até. Mas eu não sei, na verdade, eu preciso dar uma olhada se são todos mesmo. Mas em relação aos estudantes de medicina, eu tenho certeza que é assim. E eu mesmo, como na minha experiência de estudante de medicina, eu era amedrontada. Na verdade, eu cresci meio, entre aspas, ali... como que chama quando você precisa de remédio pra tudo? Hipocondríaca. Eu era um pouco hipocondríaca, meu pai é médico, tudo melhorava com remedinho, né? Então eu cresci meio hipocondríaca, e depois com muita terapia eu consegui me livrar disso, mas na faculdade de medicina eu não podia ver algumas coisas, assim, doença ginecológica me assustava muito, algumas coisas que às vezes é mais difícil de diagnosticar, eu olhava e falava, gente, mas e se eu desenvolver isso? E aí tinha duas soluções na minha cabeça, né, que eu vejo que talvez vários estudantes possam passar por isso também. Ou eu ia atrás de fazer vários exames, e tipo, a doida do rastreamento, ou pelo contrário, eu evitava completamente passar por aquela situação de, tipo, sequer tentar descobrir que eu poderia estar com alguma coisa, sabe? O 880, né? Ou ela vai pro tudo ou ela vai pro nada. Você acha que é realista isso do profissional de saúde que tá sempre exposto a situações ali difíceis emocionalmente, acabar ficando mais, entre aspas, medroso, mais ansioso, por causa disso ou não? Você acha que é outras causas? Olha, eu vejo que sim, eu acompanho alguns estudantes de medicina e médicos e vejo que, por exemplo, eu precisei participar de um atendimento que tinha alguma secreção e eu escutei que essa secreção pode ocasionar tal e tal coisa. Infecto contagiosa, né? Será que a luva eu joguei fora certo? Será que encostou em alguma parte da minha pele? E aí a pessoa começa a desenvolver esse pensamento que a gente chama de um pensamento mais catastrófico, né? Então, isso vai acontecer comigo. E aí a gente tem que ir puxando mais para a realidade, o pé no chão. E aí é um passo a passo mais de um atendimento clínico, né? Total. Ajudar a pessoa a racionalizar um pouco mais essa questão. E aí, assim, voltado para as fobias, o que a gente tem de possibilidade são essas exposições, e é interessante que depois a própria pessoa ela participe novamente de outros encontros dentro da faculdade, que vão participar, que vocês têm um internato, né, que vocês vão rodando ali e continua indo, continua participando, porque se você simplesmente sai daquele lugar, você está reforçando aquele medo. Total. Então, aquela Maria na adolescência que entrava num cômodo e tinha aquela aranhazinha de perninha fina e eu saía correndo, pelo amor de Deus, alguém mata essa aranha pra mim, isso é fuga. E aí, o que eu levo de informação pro meu cérebro? Maria, ela vai te matar. Se ela encosta em você, não importa, gente. E, se a aranha era pequenininha, média ou grande, ela ia me matar. Você viu, fugiu, teve aquela descarga de adrenalina e saiu ilesa, entre aspas, então é isso, essa é a solução do seu problema. Sim, né? Porque quando eu saio, automaticamente, essa adrenalina diminui, a minha ansiedade vai pro pé, eu me acalmo, ufa, agora eu estou no meu lugar seguro. Só que, em um outro momento, eu vou passar e vai ter outra aranha. Você vai fazer um outro exame, né? E aí, assim, se a cada momento eu saio, eu tenho essa reação de fuga, eu estou aumentando o meu medo e a minha ansiedade. Perfeito. Então, a gente vai ter a exposição em vivo, que seria essa brincadeira que eu falei, de deixar uma caranguejeira passeando aqui. A exposição imaginária, que eu vou junto com o paciente, guiando para que ele imagine essa situação. Seria uma hipnose? Algum método tipo hipnótico? Não, é outra coisa. Não tem nada a ver com a hipnose, não. Então, por exemplo, quando eu me formei, eu não tinha acesso a esse tipo de tecnologia e eu atendi pessoas com medo de avião. E aí, o que nós fazíamos? Da mesma maneira que é feito hoje, faz uma hierarquia de exposição, ou seja, do menor para o maior nível de ansiedade. Vamos pensar aqui quando você pensa em fazer uma viagem. E aí a gente vai utilizando menor ansiedade até chegar à ansiedade mais alta para aquela pessoa. E aí pedia para a pessoa, olha, então, se o seu voo é direto, a gente vai fazer todas as possibilidades. Você está na sua casa, arrumando sua mala, você chamou o táxi chegou, você está descendo, você vai... Lá no Rio nós temos 2 aeroportos, que são relativamente muito mais perto do que aqui em São Paulo. Aquele Rio da cidade. Aquele... Santos Dumont. Gente, que
Nossa, meu Deus, parabéns, lindo, assim, né? Rio de Janeiro. É lindo. Aquele aeroporto, se você pousar ali... É lindo. Cara, eu assim, eu já viajei bastante, não conheço, tem muitos lugares ainda pra conhecer, tá? Não sou assim também a mais viajada, mas já viajei bastante. E aquele aeroporto é a vista mais linda que eu já vi na minha vida. É bonito mesmo. Se você tem medo de avião, essa é uma viagem pra você fazer, que você vai até esquecer É tão que você tem bonita medo. que você até esquece de onde você tá. Não é? E aí a gente faz, né, a pessoa imaginar que ela tá pegando todo aquele trânsito, trajeto. E aí eu fazia. Como se ela estivesse indo viajar mesmo. Tipo assim, sim. a viagem é você vai sair do consultório e você tá indo pro aeroporto. Sim, então vamos sim, fazer sim, o passo sim. a passo. Legal. E aí eu fui reparando que, com o passar do tempo, estava cada vez mais difícil manter essas pessoas dentro dessa parte imaginativa. E você sabe que eu percebo muito isso? Porque tá interessante, você trouxe o livro, me trouxe de presente, eu agradeço muito, e eu cresci lendo, né? Por mais que eu seja ali, quase geração Z, a gente fala zillennial, né? Que essa mudança ali, ó, entre os millennials e o Z, é um pessoalzinho meio esquisito, eu sou dessa galera aí. E por mais que eu tivesse internet, eu passava muito tempo lendo. Eu adorava Harry Potter. Pra mim era Harry Potter. Eu entrava em Hogwarts e assim, quando saíam os filmes depois, porque eu sou da geração que cresceu lendo, e aí você lia um, saiu o filme depois. E não tinha terminado a história ainda, né? Então eu fui dessa geração mesmo. E eu ficava até meio decepcionada de ver o filme, porque a minha imaginação era tão ativa, né? E eu adoro ler autores antigos mesmo, tipo Shakespeare, Lord Byron, adoro inglês, eu leio às vezes até original, porque eu adoro me transportar para aquela época onde as pessoas só tinham a imaginação. E hoje eu vejo que isso é uma coisa que até me destaca um pouco. Na Help Tech Brasil a gente recebe vários elogios de criatividade e tudo mais, porque eu vejo que eu preservei essa questão de imaginar, ao invés de pegar aqui o celular e procurar um vídeo que vai satisfazer aquela fantasia. Pra mim, ainda é melhor imaginar do que ver isso. Só que eu vejo que eu tô na contramão da maioria das pessoas. Sim. Né? Eu acho que hoje a tecnologia, isso pode ter sido um downside que a humanidade teve, né? É verdade. Porque hoje parece que as pessoas não conseguem mais... Não conseguem mais focar por um tempo um pouco maior. Imaginar algum cenário. Não, eu quero... Ainda mais agora com a inteligência artificial. Você digitou uma frase, apareceu a imagem ali. Aparece. Por que você vai ficar parando, imanginando? Por que eu botei esse trabalho, né? Exatamente. E aí eu fui reparando isso, que estava sendo cada vez mais difícil manter a pessoa naquele lugar da imaginação. Ah, Maria, mas como você reparava? Algumas pessoas sinalizavam e não tô conseguindo focar, Maria. Outras pessoas você vê que pela expressão, a pessoa estava viajando de verdade, estava em qualquer outro lugar, menos onde ela deveria estar. Perfeito. E aí, com a realidade virtual, isso fica um pouco mais difícil de acontecer, porque assim, você tá ali olhando e para onde você olhar, você vai ter uma informação. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo para medo de avião, e o medo do avião, ele tem um gate ali, o portão de embarque, e o avatar tá sentadinho. E antes de começar, eu peço pra pessoa, olha, se movimente com calma, para você não ficar com mal-estar, dá uma olhadinha, 360, vamos nos ambientando, aí a gente começa. Perfeito. E a pessoa foi rodando, e a pessoa já havia feito esse cenário algumas vezes, não era um cenário novo para ela. Foi rodando, quando ela olhou, ih, não sabia, menina, tá cheio de coisa aqui escrita na parede, tem quadro na parede. Ela não tinha nem reparado. Então assim, é uma situação que não importa para onde ela olhe. Ela vai ver alguma coisa. Então, isso facilita para que, de fato, a pessoa ela esteja onde ela deveria estar. Muito legal. Muito, assim, sensacional. Cada coisa que você fala vai abrindo 1000 abas na minha cabeça. Assim, eu vou pensando, meu Deus, pra qual lado que eu vou puxar agora? Porque é tão interessante, né? Essa questão da exposição num ambiente controlado. E o que você falou de manter a atenção é uma coisa que a gente também usa na nossa tese de realidade virtual para a educação. Como eu sempre puxo sardinha para a realidade virtual, a gente já falou disso em alguns outros episódios, mas vale a pena ressaltar de novo, que é o conceito da telepresença, né? Então, a telepresença tem um valor terapêutico e ela também tem um valor didático, porque hoje um problema que existe na educação é o mesmo que você falou da meditação guiada ali, de uma terapia, né, que vai fazer a pessoa imaginar. Hoje em dia ela perde o foco, ela não consegue mais ficar parada imaginando, prestando atenção no que está falando, sem ter nenhum estímulo audiovisual, e o valor terapêutico daquele tratamento se perde no meio do caminho. Né? E para a educação é a mesma coisa.
Então, hoje o professor tá falando, o aluno tá ali no celular, Sim. perdeu a linha de raciocínio, não tem mais. Agora, a partir do momento que ele tá com a realidade virtual no rosto, ele tá presente ali. Até porque dá um pouco até de vertigem se você tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo lá dentro. Sim. Tem que ser mais devagar. Naturalmente, você tem que puxar um pouco o freio, né? E é muito legal você falar disso nesse contexto terapêutico. Eu tô ansiosa aí até pra assistir. A gente tem o quê? Uma meia horinha ainda de episódio? 25? Será que tá na hora já da gente pôr? Olha, Vai me descabelar? Deixa mais pro finalzinho, que eu acho que você vai Então tá ficar com o rostinho marcado, porque tem isso, né? Hoje o óculos, ele ainda tem ele ainda tá um pouco grande para nossa utilização no dia a dia, então ele ainda fica um pouco pesado, ele ainda tem um pouco de uma certa dificuldade, aquilo que eu comentei com você, as pessoas ainda não sabem exatamente como funciona, para que serve. Às vezes as pessoas entram em contato imaginando uma outra coisa, aí eu explico, eu coloco a pessoa em um cenário completamente diferente daquele que ela está buscando atendimento, para que ela possa entender, para que ela possa ver como funciona. Então, assim, eu já recebi pessoas que participaram de projetos de pesquisas de universidade e que foram liberadas porque não ativava nada. E a pessoa me procurou e falou assim, eu posso testar antes? Porque eu já fui eliminada de 2 projetos de pesquisa porque eu não fico ansiosa. Eu falei, tá bom, vamos fazer um teste. E quando eu a coloquei no avião, ela automaticamente tirou. Ela falou assim, não dá, pra mim não dá. É aqui que eu vou ficar, porque esse menina tá realista. Tá muito realista pro meu cérebro. Não, legal. E aí, você falando, tem 2 coisas assim que me chamam a atenção. Primeiro, como que você lida com os pacientes que chegam no seu consultório e não têm o óculos? Ou seja, você faz essa consulta presencial ou os seus pacientes têm o óculos na casa deles e você faz o tratamento à distância? Como funciona isso? Funciona das 2 maneiras. Tá. Eu posso fazer tanto no meu consultório, e aí eu tenho meu óculos, eu utilizo um aparelho celular somente para isso. Mas, por exemplo, eu tô no Rio, você aqui em São Paulo, eu posso fazer com você. Basta que o seu aparelho, ele tenha uma tecnologia de bússola, né, que a gente chama, que é o que permite você fazer esse giro 360 graus. Isso o celular, você tá falando? O celular, tá. E que você compre um óculos de realidade virtual básico, que hoje você, com R$100, às vezes até menos, você consegue comprar um. Não precisa ser nada tão estratosférico de dinheiro. Não, esse nem vai funcionar para a proposta. E da sua casa, eu consigo te colocar nesse cenário. Não precisa de fio, nada disso. Legal. É tudo realmente bem tecnológico, se for parar pra pensar, né? Não, maravilhoso. Seu trabalho é incrível, é muito pra frente. Assim. E aí, o que acontece? Por exemplo, se a gente fizesse uma simulação, enquanto você tá comprando e aguardando o seu óculos chegar, a gente faz esse processo de levantamento da sua hierarquia de exposição, começa a fazer uma parte de psicoeducação de como funciona o medo, como funciona a ansiedade, como funciona a realidade virtual, quais são os seus pensamentos, as suas crenças, que é o que a gente trabalha, a flexibilidade cognitiva, porque a realidade virtual é um complemento. Perfeito. Eu acho Ela que é muito bom pontuar complemento. isso. Porque às vezes também quando eu chego querendo falar disso, as pessoas falam, como assim? Agora o aluno de medicina não vai mais pro hospital? Não, gente, peraí. Ele vai pro hospital ainda, porém, será que ele vai chegar no hospital do jeito que ele tinha que chegar? Não dá pra gente fazer um trabalho com ele antes? E eu imagino que pra terapêutica de exposição seja muito parecido, né? É um complemento. Eu não vou utilizar somente isso. Eu preciso utilizar isso, mas eu preciso ter atendimentos convencionais que eu vou fazer o levantamento, eu vou trabalhar as crenças, eu vou trabalhar os esquemas, eu vou trabalhar a reestruturação cognitiva, eu vou trabalhar maneiras mais funcionais de lidar com aquele pensamento, pensamentos mais funcionais, até porque eu preciso que em determinado momento a pessoa saia do virtual e pegue o elevador real. Exato, sim, exato. Não é para ela ficar somente no virtual. O virtual facilita porque, por exemplo, se for uma questão do medo de elevador, que é o que acontece muito, que eu escuto. É mesmo? Maria, eu não consigo pegar, porque às vezes eu até tento. Eu vou lá pro elevador do meu prédio, eu fico esperando. Só que nisso que eu tô esperando, a Bianca chega, o Rafael chega. Aí distrai, começa a ficar... Não, como que eu vou... É vergonhoso.
É vergonhoso, o elevador vai chegar, eu não vou conseguir entrar, mas tem outras pessoas ali no hall aguardando. Como que eu vou ficar assim? É vergonhoso. Então, que é uma outra emoção primária, né? É. A vergonha. Sim, ninguém gosta de sentir, gente. Você vê que você vê exposto dessa maneira de incapaz. Eu não consigo fazer isso. Exato, tipo, uma emoção ruim vai puxando a outra e aí vira um ciclo vicioso negativo, né? Nossa, como a nossa mente é muito doida, né? Gente do céu. E aí a realidade virtual facilita nisso, porque ela tá somente comigo ou na casa dela, num ambiente controlado. A gente repete essa sensação de entrar e sair do elevador 50 vezes, o quanto couber de dentro do nosso horário, mas a gente pede para que durante a semana a pessoa ela também se exponha. Perfeito. Então, ela vai chamar o elevador, ela vai segurar a porta, ela vai olhar como o elevador é por dentro, ela vai sair, depois de um tempo ela vai segurar, ela vai entrar no elevador e depois vai sair, até que ela consiga descer um andar. Ou subir um andar e sai. Começar devagarzinho. Começar devagarzinho. Legal. Ou, de vez em quando, é necessário fazer um mergulho geral mesmo. Então, se eu tenho pouco tempo, meu bem, vamos para dentro do elevador agora. Então, assim, até mesmo na realidade virtual. De botar a pessoa já no elevador pequeno, vambora, entra, dá uma avaria, sai. Porque, às vezes, a pessoa, ela, de fato, não tem muito tempo para fazer esse trabalho. Por exemplo, algumas pessoas me buscam para medo de voar. Maria, eu vou voar daqui a 1 mês e meio. E aí, como faz? Né? Então, toma um remedinho, brincadeira. Não, intensivão. 2, 3 vezes na semana para trabalhar ali a cognição, mas trabalhar também a exposição. Então, desde o primeiro momento, você vai estar dentro de um avião, porque às vezes é necessário. Você pontuar isso, porque é uma coisa que vale para todos os contextos de saúde, né? Então, isso é uma coisa que... Com a introdução da tecnologia no nosso dia a dia, a medicina está mudando como um todo, né? Não digo medicina só de corpo ali, corpo, mente, alma, tudo que for de tratamento, né? Tá mudando nesse sentido de que cada vez ficando mais personalizada. Então, medicina é caso a caso. É uma coisa que a gente escuta já dos nossos professores mais antigos, em 80 anos nas costas, eles vão falar, medicina é caso a caso. Porém, quanto a tecnologia vai se desenvolvendo mais, esse caso a caso vai virando outras proporções, né? E aí, só pra gente finalizar, antes de eu chamar a palavra do dia e ver aí Sim, vamos nos expor. O produto que eu quero ver, eu vou até contar uma história aí do meu medo, que você queria saber, do que eu tenho medo, eu vou contar essa história ao vivo aqui. Mas, hoje, no cenário de tecnologia, a gente percebe muito essa fala de que não vende realidade virtual porque ainda não tem utilidade para ela. Ah, tem. Entendeu? Aí você já traz essa experiência de que tem essa utilidade. E o que eu quero saber é o seguinte, da parte dos seus pacientes que já viram a utilidade, já sabem que vai ser útil, existe esse interesse de comprar? Eles têm a vontade de comprar o headset ou não? Eles preferem pegar o seu? Como que é? Não, tem gente que me busca e antes mesmo já compra. Aí o que eu comprei, eu falei, não, deixa eu ver primeiro com você. Porque às vezes... Ajudar a escolher, né? Porque às vezes o que a pessoa tá precisando de ajuda, eu não tenho no cenário para ajudar. Por exemplo, borboleta. Eu não tenho cena de borboleta. Tá. Então, assim, eu tenho muita coisa, mas a eu não gente pode te tenho ajudar tudo. com isso daí. Eu vai sair negócio desse mas podcast. Não tenho tudo, né? Então, assim, mas as pessoas, elas ficam tão empolgadas que no primeiro contato, eu que já estou procurando, eu já vi algumas coisas, eu já comprei. Então, não, as legal, pessoas se tem essa empolgam. vontade. Legal. É isso que eu queria saber. Aí, ó, você que tá ouvindo, a gente tá construindo uma aplicação para realidade virtual, você quer que as pessoas tenham mais headset de realidade virtual na casa delas, quer espalhar a tecnologia pelo mundo, ajuda a gente a desenvolver. A gente está com a campanha de crowdfunding aberta agora da Health Tech Brasil, fizemos o lançamento da Hub de Inovação, que é um espaço aberto no Metaverse, quem quiser ir, é só entrar lá com o seu avatar, dar uma olhada no que a gente está fazendo. No Spatial agora. Eu tenho uma galeria de fobias no Spatial. Olá, gente, ó, estamos perdendo tempo aqui, eu vou deixar o link das duas coisas, pra vocês irem lá dar uma olhada. A gente usava um outro metaverso, mas eu mudei pro Spatial por causa do público brasileiro mesmo, que se adaptou melhor a esse metaverso. E, cara, tem muitas coisas que dá pra gente usar. Eu vejo que cada vez mais os produtos vão se desenvolvendo. Inclusive, se você quiser ajuda com a borboleta, a gente faz borboleta. Aceito. E aí eu vou parar, então, e puxar a palavra do dia aí. Solta a produção.
realidade mista. Realidade mista é diferente de realidade virtual, né? Na realidade mista, ao invés de a gente pegar um headset e colocar e se transportar para outro mundo que não tem nada a ver com esse daqui, a gente vai colocar um elemento holográfico, um elemento gráfico computacional que seja, que eu gosto de falar holográfico, pra mim tudo é holograma, eu adoro holograma. Mas na prática não, né? Na prática, pra ser holograma, tem que ter alguns pré-requisitos ali pra a imagem refletir do jeito certo, você poder falar que aquilo é um holograma, porque hoje em dia tem muitas ferramentas de realidade aumentada e mista que não são necessariamente hologramas, né? Mas a realidade mista é isso, é você colocar um elemento gráfico digital no ambiente real. E aí essa mistura, inclusive se tiver interação entre as duas coisas, ali se põe uma inteligência artificial para dar um power lá, aí sim é a mista, né? Então são conceitos diferentes. A palavra do dia é uma palavra que a gente traz sempre no The Health Tech Show para apresentar. Acompanho. Ah, você acompanha? Então tá ótimo, pra gente apresentar os conceitos, né? E agora, Maria, eu queria te pedir, posso dar uma olhada nesse produto aí? Claro, vamos para a altura? Vamos. Medo de altura que você me perguntou aqui no backstage antes de começar. Ela perguntou do que você tem medo. Eu vou colocar uma coisa que que você tenha medo pra poder ter uma reação ali mais efetiva. Gente, eu não sei se eu sou a melhor, eu sou meio destemida ali, a founder de startup, você imagina que não é uma pessoa muito medrosa, mas na verdade tem uma história engraçada, porque eu de fato, talvez eu não seja muito autoconsciente dos meus medos, né? Na maioria das minhas situações ali no dia a dia, eu não tenho grandes medos de nada, porém, teve uma viagem que eu fiz pra Brotas. Você sabe a fama de Brotas aqui em São Paulo? Você é carioca, não sei se... Ah, eu conheço, já vi algumas fotos. Tem os esportes radicais. Sim, né? É bem bonito, né? É super legal, né? Aqui no interior de São Paulo, uma cidade que tem vários esportes radicais, eu fui lá com minha família. E tinha um tal de um parque radical com uma tirolesa de não sei quantos 1.000 metros de altura. E não só eram 1.000 metros de altura, como também era longa. Era um percurso assim que durava eternamente. Então parecia que nunca acabava. Maria, eu cheguei lá em cima e aí eu e minha irmã. Você não tem noção. Gente, eu fiquei paralisada. Tipo assim, já estavam colocando o negócio em mim pra, tipo, descer na tirolesa. E eu queria dar pra trás. Não vou. Cagona. Vergonha? A menina do elevador falou que tem vergonha? Que vergonha que é? Parecendo um bebê chorando. Não vou. Fazendo manha lá. Aí a minha irmã, não, você já pagou. Ela me conhece, né? Aí pegou o argumento que ia pegar pela... Você já pagou. Aí depois que eu fui, eu descobri que a gente tinha pagado na saída. Não tinha... Olha! Pago coisa nenhuma. Mas ela me convenceu assim. Você já pagou, agora você vai. E, cara, eu fui sentada. Ainda tinha uma outra modalidade mais radical que as pessoas iam, eles chamam de Superman. Vai deitado de barriga pra baixo. Nossa, deve ser maravilhoso. Olá! Adoro essas coisas. Não, longe de maravilha. Assim, lá tem outras coisas. Tem rapel, tem aquele outro rafting. Rafting eu gosto de água. Velocidade, adoro velocidade. Mas na altura, gente, eu fui aquele percurso inteiro me arrependendo. Eu não curti em momento algum. Eu curti aquele passeio, assim, eu só tava esperando a hora que ia acabar. E cada vez que tinha que parar numa estação pra pegar o próximo, eu falava, gente... meu Deus, não acaba nunca como que eu vou embora daqui? Tinha estações, era muito longo, assim, sabe? E era alto, em cima de uma montanha cheia de árvore embaixo. Ou seja, se você caísse... caía um monte de água. Oh, meu Deus. E a cabeça de quem tem medo é assim, né? Você já pensa, vai cair, vai travar, vai parar, vai acontecer tudo na minha vez. Porque o ansioso, ele vai se mantendo na ansiedade através de algumas regras. E ela vai montando a regrinha dela, né? Cada pessoa tem suas regrinhas. E aí a gente vai pra catastrofização, que é um erro do nosso pensamento, é o que a gente chama de erro cognitivo. A pessoa, ela catastrofiza. Então, se eu ficar presa aqui, eu vou morrer. Ela não consegue pensar que está num parque com mais umas 200 pessoas circulando no parque, mas com uma equipe que está aguardando ela chegar e ela não chega. E ela vai ficar ali, sozinha, sem ninguém para ajudar. Olha só, Bianca. Você já percebeu que eu sou catastrófica, né? Então, olha só. Eu vou deixar aqui... Eu não vou falar qual é o cenário. Só vou falar que é a altura. Tô ansiosa. Vamos lá. E aí... a gente vai até um rooftop, né? Que agora é a novidade do momento. New York? Não
Não vai ser pior ainda do que o do... Agora eu fiquei com medo, vamos lá. Então, ele já tá aqui com toda a configuração. Tá, que aí você faz, o próprio Isso. profissional de saúde faz ali o pré-requisito, o que ele acha que vai ser ideal para aquele tratamento. Isso, somente o profissional de saúde vai ter acesso a isso, tá? Então, por exemplo, você pode baixar o aplicativo da empresa e você vai ter 2 cenários disponíveis. Uhum. Mas são cenários para relaxamento, para mindfulness, não são cenários de exposição, Certo. tá? E isso é o que o paciente teria acesso sem o psicólogo. Isso, sem mim. Uhum. É. Legal, Olha, legal. Você pode ajustar pelas laterais, se você precisar. E aqui em cima, você vai para um lado para o outro para botar foco. Já aí tá no cenário aí? Não. Ah, tá. Já tá configurado. Eu ainda não dei o play. Pra quem que tá ouvindo no Spotify, aqui eu tô colocando o óculos de realidade virtual pra ver como que a Maria faz o tratamento com os pacientes dela de fobia. Eu tô vendo tudo preto aqui agora. Isso. Posso dar play? Manda aí. Ó, vocês estão vendo ao vivo minha primeira reação ao aplicativo, hein? Eita, Nunes. Onde você tá, Bianca? Fala um pouquinho pra mim. Eu não sei se daqui é Madison Avenue. Mas onde você tá? Cara, eu tô parece uma sala de vidro, com chão de vidro. A Bianca, ela está em um elevador externo de cristal. E tipo, eu tô numa altura aqui, acho que de uns 30 andares, não sei. Sim. Eu consigo ver meu corpinho do avatar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Não, uma porta só. É, como se fosse um elevador panorâmico, né, Mariana? Isso, elevador panorâmico. É um elevador externo de cristal, ele é todo transparente. E dá pra ouvir até o barulho aqui, né? Será que dá pra ouvir eu falando bem? Com o barulho do... Vamos subir? Ah, dá pra subir ainda? Dá. Vamos lá. Vamos subir. Vambora. Ai, meu Deus, tô com medo. Manda aí. Nesse caso, Eita. eu pediria que a pessoa ficasse de pé para trazer ainda mais realidade pro atendimento que a gente está fazendo. Olha para baixo, você consegue ver os carros? Uhum. Nossa, gente, pra quem tem medo, isso daqui é sensacional. Porque é muito realista. Parece que eu tô realmente num elevador de vidro numa cidade grande. E conforme você vai subindo, você escuta o barulho do vento. Então, o barulho realista, é tudo muito realista, né? Olha eu olhando pra cima pra ver que horas que vai acabar. Porque eu já subi uns 100 andares aqui, minha perna tá ficando bamba já, Mariana. Já tá chegando. Meu Deus. Esse é um cenário difícil, tá? Não é um cenário moderado de lidar. Nossa. Num primeiro atendimento não seria esse cenário, mas aqui a gente tá para se expor, então... Você sabe que... Deixa eu até sentar aqui. Deixa eu ver. Diminuiu o volume? É isso que eu ia falar. Pra sair o áudio bem Pronto. aqui. Não, mas eu acho que já deu pra entender muito bem. Ficou um pouquinho de make aqui, desculpa. Não tem sei, problema. A gente que usa a realidade virtual, a gente sabe que às vezes maquiagem e Não headset tem não dá muito problema. certo. Mas, não sei se eles conseguiram ouvir bem enquanto eu tava vendo ali. Mas, gente, é sensacional. O que você sentiu quando você percebeu onde eu te coloquei? Não, assim, primeiro que eu tô lá, né? Eu tava agora, parei aqui, eu não tô mais em São Paulo, eu tava em outro lugar, num elevador de vidro em outro lugar. Isso é o que o meu cérebro entendeu. E aí, eu particularmente não tenho muito medo de altura, por isso você colocou um cenário difícil e foi de boa. Apesar de que na hora que começou a subir, minha perna deu mais ou menos uma tremidinha, porque é um elevador de vidro que o chão também é de vidro. O chão é de vidro. Né? Então, se num cenário realista ali, você subindo 100 andares num chão de vidro, cara, a perna dá uma tremidinha, né? Agora, eu teria medo de verdade, e aí eu não sei se é uma questão de tratamento, porque assim, se você sabe que você tem medo disso, você não vai fazer isso, porque não é uma situação que você vai passar todo dia. Sim. Se você falasse pra eu pôr,
Tipo assim, bungee jump, pula, eu não pularia. Aí meu medo tá aí, entendeu? E aí assim, aí que a tecnologia vai avançando às vezes um pouco mais devagar, né? Porque isso que você falou, é um tratamento caro, o desenvolvimento da tecnologia é um desenvolvimento caro, e aí a gente vai tentando, a empresa vai tentando otimizar o que ela pode dentro daquele cenário. Se você chegasse até o topo, você atravessaria uma passarela e você chegaria num rooftop, que um pedaço do rooftop, ele também é de vidro. Igual que tem aqui em São Paulo, que a galera tira foto instagramável. É bem parecido. E aí o seu avatar pode chegar até esse lugar e você vê toda a cidade ao seu redor e o que está embaixo. Num atendimento, eu não iria ficar conversando como eu fiquei aqui com você. A ideia é deixar a pessoa ficar um tempo ali justamente para fechar as lacunas que ficam, se acostumar. Da mesma maneira, por exemplo, que a gente assiste um filme, uma novela, a gente não se emociona nos primeiros 5 minutos. A emoção vai levando um tempo, porque nosso cérebro vai fechando toda a situação. E você vê como os detalhes são importantes. Eu sou a chata, né? Eu sou a chata no desenvolvimento, eu sou aquela que vai sentar e vai falar, tá faltando isso. Cara, uma coisa que eu prestei atenção, se eu fosse, né, uma paciente com medo ali e tal, o número do elevador, do andar, não mudou. Então, eu acho que uma pessoa que tem medo, porque o que eu comecei a pensar? Começou a subir, ficou alto. Que andar que eu tô? Aí eu olhei e não tinha. Então, isso é uma coisa que às vezes assusta também, que você vê que esses são pequenos detalhes que às vezes faz diferença no tratamento, mas assim... eu sou a chata, eu já comecei esse assunto falando isso, mas, por né? exemplo, tipo, perfeito, cenário maravilhoso. O que eu já escutei é o seguinte, e não muda, tá ruim. Ele já tá falaram com isso, ele já está com problema. E tá. aí eu não coloquei, mas a gente pode ativar uma avaria. Interessante. Então... E é legal você falar isso, porque, enfim, volta aquele cenário. Ficou bom na gravação, quando eu subi, deu pra pegar o corpo todo? Tá, legal. Não, que eu nunca tinha ficado em pé, não pode ficar. A primeira vez que eu fiquei em pé, mas... Legal. E não, mas por exemplo, eu não vejo que eu precisaria de um tratamento pra pular de bungee jump, porque, cara, por que eu pularia de bungee jump se eu tenho medo? Será que é um medo que eu preciso ultrapassar? Então tem aquela coisa também do medo saudável, né? De você evitar situações ali que realmente podem ser expostas. Aí pode estar sujeito a um risco, né? Eu lembro até, só pra gente finalizar aqui, eu vou contar uma história, depois eu vou pedir pra você contar mais o que você quiser, deixar suas redes. Quem quiser se tratar aí com realidade virtual vai pegar a Mariá. Porque ela é sensacional, vocês viram que pode atender aí o Brasil inteiro, né? Olha, meu bem, até fora. Eu tenho pacientes que eu atendo com realidade virtual que estão nos Estados Unidos, na Finlândia, na Europa, França. Olha que musa que eu trouxe aqui. Coreia do Sul. Que musa, maravilhosa. Mas eu tinha um namorado que ele gostava de subir em cima da laje pra, tipo, ficar conversando e tal. Gente, eu falava, menino, mas por quê? Eu não vou. Tipo assim, pra mim não vai ser... Não tem sentido. Proveitoso, né? Então, eu acho que tem essa questão também da gente se colocar em situações ali que vão favorecer um relaxamento, né? Isso tá também atrelado ao nosso próprio autorregulação ali da ansiedade, né? Por que você vai necessariamente se colocar em situações que você tá desconfortável? E se essas situações que você se sente desconfortável forem situações do dia a dia, vale a pena procurar um tratamento. Cara, você não é obrigado a pular de bungee jump nem a namorar na laje de um prédio alto. Mas assim, você às vezes vai precisar pegar um avião, você às vezes vai encontrar uma aranha. Então, se o seu medo te paralisa ao ponto de você não poder realizar as atividades do dia a dia, eu acho que isso é legal falar, porque a gente é profissional de saúde, a gente sabe que existe uma ansiedade, um medo natural, e existe também aquilo que patológico. Sai do normal, exatamente, perfeito. Então é só isso que eu gostaria de pontuar no fim aí. E agora, por favor, Maria, se alguém quiser te achar, como é que te acha? Eu tenho um site que é www.marialopes.com e as redes sociais também, psicóloga Maria Lopes, pode mandar mensagem por lá, não tem problema. E eu deixo como dica o seguinte, gente, fiquem atentos. Se percebe que tem uma situação no seu dia a dia que você evita para não se sentir mal, você precisa dar atenção a isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela passa a perder oportunidade de emprego, porque não consegue mais fazer viagem pela empresa, ela não consegue mais trabalhar em lugares aqui, por exemplo, que eu tive que pegar um elevador, tá no prédio alto. E aí o problema do medo, de não enfrentar os medos, é que ele vai também se generalizando. Então começa com medo de uma coisa, daqui a pouco eu não tô mais pegando o metrô,
daqui a pouco eu não estou pegando mais o VLT, que no Rio tem, daqui a pouco eu não estou mais pegando o avião, daqui a pouco eu não estou mais entrando num túnel, e aí quando você vê, a pessoa está paralisada. Então, assim, o medo, ele funciona, ele precisa existir, o medo nos protege, mas depois que a situação passa, a gente tem que voltar à normalidade, né? A gente tem que ter essa resiliência e enfrentar sempre. E aí, me corrija se eu estiver errado, o fim dessa história do medo generalizado, então você tem ali um transtorno de ansiedade, depois vai virando uma ansiedade generalizada, e o fim disso tudo acaba virando um transtorno do pânico? Sim, que a pessoa entra realmente no estado de pânico. Sim, a gente fala que é o espiral, né? O topo da espiral é a crise, topo, né? A crise. É mais ainda do que o toque. Sim. E todas essas doenças estão todas relacionadas com a ansiedade, com o medo, que é ali a emoção raiz de tudo isso, né? Então se exponham, por favor. Maravilhoso. Ali a realidade virtual é uma ferramenta para você se expor com segurança. De se expor numa situação, porque às vezes também a gente fala que vai finalizar e vai sempre puxando mais uma, mas aqui tá muito bom a conversa aqui. Parte 2. Porque o medo, o problema às vezes a pessoa, ela sai da situação de perigo, nem você falou, você viu uma aranha e saia correndo. E às vezes ela se coloca em outra. Você vai sair correndo de uma aranha, você vai se jogar na frente de um carro. Ela nem pensa, né? A pessoa nem pensa. Fica irracional, né? Então, gente... E para algumas situações é muito mais econômico. Imagina eu ficar comprando uma passagem Rio-São Paulo para tentar entrar no avião. Não tem nem sentido. Não. Então, com a realidade virtual, ela fica muito mais econômica, se a gente for parar pra pensar. Com certeza. E aí eu subo, desço, quantas vezes forem cabíveis dentro do nosso horário. Não, e é um privilégio falar aqui, então, com uma pioneira da realidade virtual no tratamento clínico. Maravilhoso o seu trabalho, Maria. Vamos continuar te acompanhando sempre. E, além disso, também essa questão da saúde mental, que é muito importante. Na HealthTech Brasil, a gente começou um quadro agora nas redes sociais, que chama Domingo Digital Detox. Porque, cara, a gente vê que esse uso frequente das tecnologias afeta o ciclo do sono, que gera mais ansiedade, afeta vários hormônios, neurotransmissores nossos. Então, assim, é importante também se desligar um pouquinho, ter essa prática de mindfulness, de relaxamento. De relaxamento, exatamente. Muitas técnicas ali para controlar a ansiedade a gente pode fazer até sozinho. Sim. Né? E aí, saiu do controle, é sempre bom procurar um profissional, porque não dá pra ficar... não deixe a situação chegar no extremo de paralisar, porque aí o tratamento ele é mais longo, ele às vezes precisa ser mais evasivo, e aí não tem necessidade. Perfeito. Então, muito obrigada mais uma vez, Maria. Foi um prazer te receber maravilhoso. Aqui no The HealthTech Show. Vai rolar giveaway aí do livro dela. Vai rolar talvez até um giveaway de um headset de realidade virtual. Olha! Então, fica de olho. Segue a gente aí nas redes sociais. Tem rede social para falar também, Maria? Maria Lopes, psicóloga Maria Lopes. Psicóloga Maria Lopes. A gente é HealthTech Brasil, está ouvindo no Spotify. Já deixa o like, dá sua avaliação, 5 estrelas, por favor. No YouTube. Não aceito menos que isso. Não. Olha aqui o calibre das pessoas que eu tô trazendo. Você vai deixar menos de 5 estrelas? Não dá. Poxa. E aí, no YouTube, se inscreve, deixa o like, compartilha. Segue a gente também no Instagram. O Instagram é nosso principal canal ali de comunicação com a comunidade. Tem também agora a Hub de Inovação no Metaverso e o Discord. Então, assim... Falta de oportunidade para falar de saúde e tecnologia não é desculpa. Não tem. É só entrar em qualquer rede aí e continuar conversando com a gente. A Maria também tá presente no nosso Discord ali. De vez em quando, acho que vale até a pena a gente fazer umas lives, falar algumas coisas mais. No Special também, com a galeria de fobias. Maravilhoso. Já vamos marcar essa. Marcou o encontro no metaverso. Fica de olho aí, pessoal, que vai rolar isso daí também, tá bom? Um beijão, muito obrigada. Até a próxima. Tchau.